Capítulo 17. Prameya, as divas livres de Maya. A avó de Vrajanatha fez os últimos arranjos para o casamento dele, e à noite ela lhe explicou tudo. Vrajanatha simplesmente fez sua refeição em silêncio e não fez nenhum comentário naquele dia. Ficou acordado na cama até tarde aquela noite. E então pôs-se a pensar profundamente sobre o estado da alma espiritual pura. Enquanto sua avó idosa estava ocupada tentando encontrar meios de convencê-lo a aceitar o casamento, Venimadeva, o primo materno de Vrajanatha, chegou. A jovem com a qual Vrajanatha supostamente iria se casar era a prima paterna de Venimadeva, e Vijay Vidyaratna o havia enviado para formalizar os detalhes. Venimadeva perguntou: "Qual é o problema, minha avó? Por que você está demorando em arranjar o casamento do nosso irmão Vraja?" A avó respondeu com uma voz bastante preocupada: "Meu filho, você é um rapaz inteligente. Talvez ele mude de ideia se você falar com ele. Todos os meus esforços foram em vão." O aspecto físico mostrava claramente qual era o caráter de Venimadeva. Sua estrutura pequena, pescoço curto, compleição escura e olhos que piscavam constantemente. Ele gostava de se intrometer em todos os acontecimentos, em vez de se preocupar com o seu próprio interesse. E seu envolvimento na vida dos outros nunca era benéfico. Após ouvir a senhora idosa, ele franziu a testa ligeiramente e vangloriou-se, dizendo: "Isto não é problema. Eu preciso de sua permissão." "Venimadeva pode fazer qualquer coisa. Você me conhece muito bem. Posso fazer dinheiro ao contar as ondas. Deixe-me discutir isto com ele ao menos uma vez. Se eu tiver sucesso, você irá me convidar para um belo banquete com puris e cachores." Vrajanatha acabou de jantar e agora ele está a dormir, disse a avó. "Certo, virei amanhã e colocarei as coisas em ordem", replicou Venimadeva e voltou para casa. No dia seguinte, ele voltou cedo pela manhã, carregando uma lota em suas mãos, e completou as abluções da manhã. Ao vê-lo, Vrajanatha ficou um pouco surpreso e disse: "Irmão, por que você veio tão cedo?" Venimadeva respondeu: "Dada, você tem estado estudando e ensinando o Nyaya Shastra por um longo tempo. Você é filho do Pandita Harinath Chudamani e você tornou-se famoso em todo o país. Você é o único sobrevivente masculino da casa. Se você não tiver nenhum herdeiro, quem você acha que iria cuidar desta grande casa de vocês? Irmão, nós temos um pedido. Por favor, case-se." Vrajanatha respondeu: "Irmão, não me traga preocupação desnecessária. Agora estou aceitando o refúgio dos Bhaktas de Sri Gaura Sundara. E não tenho nenhum tempo de me envolver em afazeres mundanos. Sinto uma verdadeira paz na associação dos Vaishnavas de Mayapur e não encontro qualquer atração por este mundo. Irei aceitar sannyasa e passarei o resto de minha vida no abrigo dos pés de lótus dos Vaishnavas. Abri meu coração para você porque sei que você é meu amigo íntimo, mas não revele isto para ninguém mais." Venimadeva entendeu que somente poderia fazer Vrajanatha mudar de ideia se o ludibriasse. Assim, ele habilmente restringiu seus sentidos e, a fim de criar uma impressão particular, ele disse: "Tenho sempre permanecido seu assistente no que quer que tenha feito,
Costumeiramente, carregava seus livros quando você estava estudando na escola de sânscrito. Assim, carregarei seu bastão e pote d'água quando você aceitar sannyas. É difícil entender a mente de pessoas corrompidas. Elas têm duas línguas. Elas dizem uma coisa com uma e exatamente o oposto com a outra. Eles são bandidos em trajes de santos, carregando os nomes de Sri Rama na boca e uma espada debaixo do braço. Vrajanatha era uma pessoa simples. Enternecido com as palavras doces de Venimadeva, ele disse: Irmão, tenho-lhe considerado como meu amigo querido. A avó é somente uma mulher idosa e não entende assuntos sérios. Ela está muito entusiástica por submergir-me num oceano de afazeres materiais ao conseguir casar-me com alguma garota. Será um alívio se você mudar a opinião dela e de alguma maneira dissuadi-la. Estarei sempre endividado com você. Venimadeva respondeu: Ninguém ousará se opor ao seu desejo enquanto Sharmarama estiver vivo. Dada, você verá do que sou capaz. Simplesmente deixe-me saber uma coisa. Por que você desenvolveu tal ódio por este mundo? Quem está aconselhando você a cultivar tais sentimentos de renúncia? Vrajanatha explicou sobre sua renúncia e disse: Há um ancião e experiente Babaji chamado Raghunatha Das Babaji em Mayapur. Ele é meu instrutor e eu vou todo dia após o crepúsculo para o abrigo dos seus pés para encontrar alívio do ardente fogo deste mundo material. Ele é muito misericordioso comigo. O malvado Venimadeva começou a pensar: agora eu entendi o ponto fraco do irmão Vraja. Ele tem que ser trazido de volta para o caminho certo pela decepção, força, competência e esperteza. Exteriormente ele disse: Irmão, não se preocupe. Estou indo para casa agora, mas irei gradualmente mudar a opinião da sua avó. Venimadeva simulou pegar a estrada que conduzia à sua casa, mas ao invés disso, ele pegou um outro caminho e chegou a Srinivasanga em Mayapur. Ali sentou-se numa elevada plataforma sobre a árvore Bakula e começou a admirar a opulência dos Vaishnavas. Estes Vaishnavas estão realmente desfrutando o mundo. Eles têm tão belas casas e encantadores kunjas. Este é um belo arranjo neste maravilhoso pátio. Em cada um dos kutiras, um Vaishnava sentado cantava Harinama em suas contas. Eles parecem bastante contentes, como os touros da religião. As mulheres do vilarejo próximo, que vieram banhar-se no Ganga, espontaneamente supriram os Vaishnavas com frutas, vegetais, águas e vários comestíveis. Venimadeva pensou: os brahmanas sistematizaram o Karma Kanda para receber estas facilidades, mas ao invés disso, estes grupos de Babaji estão desfrutando Anatta. Todas as glórias a Kali Yuga. Estes discípulos de Kali estão tendo um maravilhoso momento. Oh, meu nascimento em uma elevada família de brahmanas é inútil. Ninguém se preocupa mais conosco. Que dizer de oferecer frutas e águas? Estes Vaishnavas até condenam brahmanas eruditos e abusam, insultam-nos, chamam-nos de baixos e tolos. O irmão Vraja ajustou-se bem a esta descrição completamente. Embora ele fosse um homem bem educado, ele parece ter se vendido para estas estatutas pessoas de Tanga. Eu, Venimadeva, reformarei tanto Vrajanatha quanto estes Babajis. Dessa maneira, Venimadeva entrou em um dos kuntiras, a qual pertencia a Sri Raghunatha Das Babaji, que estava sentado num assento de folhas de bananeira, cantando seu Harinam.
O caráter de uma pessoa é evidente em sua face. E o idoso Babaji pôde entender que a personificação de Kali tinha entrado na forma deste filho de um Brahmana. Os Vaishnavas se consideram mais baixos do que uma palha de grama. Eles oferecem respeito para aqueles que os insultam, e eles oram para o bem-estar de um oponente, até mesmo se eles os torturam. Babaji Maharaj respeitosamente ofereceu um assento para Venimadava. Venimadava não tinha nenhuma qualidade Vaishnava. Assim, após sentar-se, ele ofereceu suas bênçãos a Babaji Maharaj, considerando-se acima de toda a etiqueta Vaishnava. Baba, qual é o seu nome? O que o traz aqui? Indagou Babaji Maharaj informalmente. Venimadava ficou irritado por ter sido tratado informalmente e irado ele disse: Ó Babaji, você pode tornar-se igual a um Brahmana somente por usar Kaupina? Não se preocupe, simplesmente me diga, você conhece Vrajanata Nyaya Panchanana? Babaji, entendendo a razão de sua irritação. Por favor, desculpe este velho homem, não se ofenda pelas minhas palavras. Sim, Vrajanata vem aqui algumas vezes por sua própria misericórdia. Venimadava. Não pense que ele seja uma pessoa simplória. Ele vem aqui com falsos motivos. Primeiro, ele está sendo agradável para ganhar sua confiança. Os Brahmanas de Belpukura estão extremamente aborrecidos pela conduta de vocês, e eles consultaram entre si e decidiram enviar Vrajanata até vocês. Você é um homem velho, deste modo seja cuidadoso. Eu virei aqui de vez em quando para lhe informar o progresso desta conspiração. Não conte nada sobre mim, caso contrário você terá sérios problemas. Por hoje é só. Dizendo isto, após levantar-se, Venimadava voltou para sua casa. Logo mais tarde, enquanto Vrajanata estava sentado na varanda após sua refeição, Venimadava repentinamente apareceu. Como por acaso, sentou-se próximo a ele e começou a falar. Irmão, hoje eu fui para Mayapur devido a alguns negócios. Lá eu vi um ancião, talvez Raghunatha Dasa Babaji. Ele estava conversando sobre coisas em geral e então você surgiu nesta conversa. Você não imagina o que ele falou sobre você. Eu jamais ouvi tais coisas repulsivas sendo faladas sobre qualquer Brahmana. Afinal, ele disse: irei rebaixá-lo de seu elevado status bramínico ao lhe dar o resto dos alimentos de pessoas de baixa casta. Que vergonha! Não é apropriado para um homem erudito como você associar-se com tal pessoa. Você irá arruinar seu alto prestígio de Brahmana se agir deste modo. Vrajanata estava surpreso ao ouvir Venimadava dizer tudo isto. Por alguma razão desconhecida, sua fé com relação aos Vaishnavas e no velho Babaji Maharaj apenas aumentou. Disse ele gravemente: Irmão, estou ocupado no momento. Você vá agora, ouvirei o que tem a dizer amanhã, então tomarei uma decisão. Venimadava foi embora. Agora Vrajanata ficou completamente alerta sobre a natureza venenosa de Venimadava. Ele era bem versado no Nyaya Shastra e, embora ele tivesse uma natureza repulsiva à maldade, o pensamento de que Venimadava deveria auxiliá-lo no caminho de sannyasi tinha induzido Vrajanata a ser amistoso com ele. Agora ele entendeu que qualquer doces palavras de Venimadava tinham um motivo oculto. Depois de pensar mais um pouco, Vrajanata realizou que Venimadava estava agindo falsamente porque ele estava envolvido com a proposta de casamento. Isto é porque ele deve ter ido a Mayapur
para plantar a semente de alguma trama secreta. Ele orou em sua mente: ó Bhagavan, faça com que minha fé nos pés de lótus de meu Guru Deva e dos Vaishnavas permaneça firme, que nunca possa ser diminuída pelos distúrbios de pessoas impuras como esta. Ele permaneceu absorto nestes pensamentos até a noite. Então partiu para Srivasanga, chegando lá em profunda ansiedade. Quando Vrajanatha chegou em Mayapur, depois da visita de Veni Madhava, Babaji pensou: aquele homem é certamente um Brahmana Rakshasa. Rakshaha Kalim Ashritya Jayante Brahma Jonisu. Refugiando-se em Kali Yuga, Rakshasas nascem em famílias de Brahmanas. Esta declaração do Shastra certamente confirma a verdade no caso desta pessoa. Sua face claramente mostra seu orgulho de sua casta elevada, seu falso ego, sua inveja dos Vaishnavas e sua hipocrisia religiosa, e seu pescoço curto, seus olhos e sua maneira enganosa de falar realmente representam o estado interno de sua mente. Ah, este é um homem completo Asura por natureza, enquanto que Vrajanatha é uma pessoa de natureza muito meiga. Ó Krishna, ó Gauranga, nunca deixe me associar com tal pessoa. Hoje devo advertir a Vrajanatha sobre isto. Logo que Vrajanatha chegou ao kutir, Babaji lhe chamou afetuosamente. Venha, Baba, venha! E o abraçou. A voz de Vrajanatha estava embargada de emoções. As lágrimas começaram a escorrer de seus olhos quando ele caiu aos pés de Babaji. Babaji levantou com muito afeto e disse gentilmente: esta manhã, um Brahmana de compleição escura veio aqui. Ele disse algumas coisas perturbadoras e então foi embora novamente. Você o conhece? Vrajanatha: Prabhu, sua graça me disse que há diferentes tipos de divas neste mundo. Algumas, sem nenhum motivo, são invejosas e encontram satisfação em perturbar outras divas. Nosso irmão, Veni Madhava, está dentro desta categoria. Ficarei feliz se nós não discutirmos mais sobre ele. A única coisa que ele quer é criticar você para mim e eu para você, e criar discórdia entre nós ao inventar falsas acusações. Espero que você não tenha dado atenção ao que ele disse. Babaji: ó Krishna, ó Gauranga, estou há algum tempo servindo os Vaishnavas e pela misericórdia deles recebi o poder de saber a diferença de quem é um Vaishnava e quem não é. Você não precisa me dizer mais nada sobre isto. Vrajanatha: por favor, esqueça tudo isto e conta-me como a diva pode livrar-se das garras de Maya. Babaji: a resposta disto encontra-se no 7º sloka do Dashamula. Yadha Brahmam Brahmam Hari Rasa Gala Vaishnava Janam Kadachi Sampusya Tad Anugamane Hyaruchi Yutaha. Quando, no curso de transmigração entre espécies elevadas e baixas no mundo material, a diva que é capaz de encontrar um Vaishnava absorto no fluxo do Rasa Drishya Hari Bhakti, um gosto surge em seu coração para seguir o caminho da vida Vaishnava. E por cantar Shri Krishna Nama, ela gradualmente se livra de seu condicionamento. Passo a passo, ela ganha sua intrínseca Chinmaya Swarupa, forma transcendental, e torna-se qualificada para saborear o rasa puro espiritual do serviço direto a Shri Krishna. Vrajanatha: eu gostaria de ouvir alguma evidência dos Vedas que comprovem isto. Babaji: é dito no Upanishad, Samane Vrikshe Purusho Nimagno Nishaya Soti Muhamya Manaha.
A Diva e o Paramatma habitam no corpo como dois pássaros na mesma árvore. Devido a seu apego ao desfrute sensorial material, a Diva está imersa na concepção corpórea de vida por causa de sua atração pelo desfrute dos sentidos materiais. Iludida por Maya, ela não pode encontrar nenhum meio de liberação, e deste modo ela se lamenta e cai. Quando a Diva tem darshana da outra pessoa em seu coração, a saber, o Senhor Supremo, que é servido eternamente por seus bhaktas puros, ela testemunha as glórias incomuns de Krishna. Então, ela se liberta de todas as lamentações e alcança sua posição gloriosa como serva de Krishna. Mundaka Upanishad. Rajanata. Este sloka declara que quando a Diva contempla o Senhor adorável, ela libera-se para sempre de toda ansiedade e diretamente percebe sua magnificência. Isto implica em liberação? Babaji. Liberação significa estar livre das garras de Maya. Somente aqueles que têm a associação de pessoas santas alcançam esta liberação, mas o objeto real da busca é a gloriosa posição que alguém recebe após alcançar a liberação. Mukti hit vanyataha rupam swarapena vyavastitehi. Srimad Bhagavatam 2.10.6. Em sua forma constitucional original, a Diva é uma serva pura de Krishna. Quando ela cai na escuridão da necessidade, ela tem que aceitar corpos materiais grosseiros e sutis. Liberação significa que a pessoa abandona completamente estas formas alheias, externas, e situa-se em sua swarupa espiritual original. Parte deste sloka explica que liberação significa a pessoa deve abandonar estas outras formas e situar-se em sua própria swarupa. A necessidade da Diva é alcançar sua posição constitucional. O trabalho de liberação se completa no momento em que a Diva está livre das garras de Maya. Uma vez que ela alcança sua posição constitucional natural, então muitas atividades começam. Esta conquista é a necessidade fundamental da Diva, Mula Prayojana. Liberdade da intensa miséria pode ser chamada liberação, mas depois da liberação há um outro estágio, no qual a pessoa alcança a felicidade espiritual. Este estado é descrito no Chandogya Upanishad. Evan Nivasha Samprado Smakchiritat Samutaya Paranjoti Rupa Sampada Suena Rupena Bini Baspadyate. Quando a Diva alcança a liberação, ela transcende os corpos materiais grosseiros e sutil e situa-se em seu próprio estado espiritual, não material, completo, com sua refulgência espiritual. Então, ela se torna transcendentalmente situada. Naquela atmosfera espiritual, ela se absorve em desfrute, boga, atividades, krida e bem-aventurança, ananda. Vrajana. Quais são os sintomas daqueles que são liberados de Maya? Babaji. Eles têm 8 sintomas, as quais o Chandogya Upanishad descreve como segue. A alma liberada tem 8 qualidades. Ela se liberta de todas atividade pecaminosa, bem como da inclinação que surge para a atividade pecaminosa devido à ignorância de Maya. Ela não está sujeita à miséria da velhice. Ela sempre permanece jovem e renovada, e não tem tendência à decadência. Ela nunca chega ao fim ou morre. Ela nunca é melancólica,
não tem desejo sensual, tem uma inclinação natural a servir a Krishna, sem nenhum outro desejo, e de todos os seus desejos tornam-se realizados. Estas 8 qualidades estão ausentes na Bada Diva. Vrajanatha. É dito no Dasha Mula Shloka, a boa forma da diva, que está vagando sem propósito no mundo material, surge quando ela encontra um Vaishnava Rashika, que saboreia o néctar de Hari. Pode surgir a objeção que eventualmente alguém pode alcançar Hari Bhakti por executar atividade piedosa, Ashtanga Yoga, e pelo cultivo de Brahma Jnana. Babaji. Estas são as próprias palavras de Shri Krishna no Srimad Bhagavatam 11.12.1 e 2. Shri Bhagavan disse: Eu não sou controlado por aqueles que praticam yoga, estudam a filosofia Sankhya, realizam deveres religiosos e atividades piedosas, estudam os Vedas, executam penitências e austeridades, praticam a renúncia ou aceitam sannyas, realizam sacrifício e atividades para o bem-estar social, dão doações em caridades, praticam jejum e outros votos, realizam jagya, cantam mantras confidenciais, vão a peregrinações e seguem todas as regras e regulações para a vida espiritual. No entanto, alguém que aceita satsanga, a qual destrói todos os aspectos materiais, pode me controlar. Que mais posso dizer? Ashtanga Yoga pode me satisfazer ligeiramente de forma indireta, mas Sadhu Sangha me controla completamente. Também é declarado no Hari Bhakti Sutodhaya. Do mesmo modo como uma joia ou cristal reflete a cor do objeto a qual ele está em contato, a pessoa desenvolve qualidades de acordo com a associação que ela mantém. Portanto, por manter a associação com sadhus puros, a pessoa pode se tornar um sadhu puro. Assim, a associação de sadhus puros é a causa original de toda boa fortuna. Nos Shastras, a palavra Nisanga significa viver em solitude. Isto implica que deveríamos somente viver na associação de Bhaktas. Nisanga significa deixar todas as outras associações para ficar na associação de Bhaktas. Até mesmo a associação involuntária com pessoas santas traz boa fortuna para a diva. A associação de materialista é a causa do cativeiro no mundo material, muito embora a pessoa não saiba que isto é assim. Similarmente, a associação com pessoas santas, até se ela acontece por casualidade ou sem saber, é chamada Nishanga. É dito no Srimad Bhagavatam 3.23.55, os pés de lótus de Urukrama, que é glorificado por suas atividades incomuns, destroem todos os anartas do coração. Contudo, aqueles que são muito materialistas não podem ser atraídos por seus pés de lótus até eles cobrirem seus corpos com a poeira dos pés de lótus de grandes almas que estão absortas em Bhagavat Prema e que estão completamente livres de apegos materiais. E o Srimad Bhagavatam 10.48-31 declara: Nahyam mani tirtanadeva mritchilla mayaha te punati uru kalena darshanada eva sadavaha. A pessoa é purificada pelos lugares sagrados onde os rios, tais como Ganga, fluem, e pelas deidades dos semideuses, devatas, de pedra e de barro, somente após lhe oferecer serviço reverencial por um longo período de tempo. Porém, quando alguém tem darshana de um sadhu bhakta, ele é purificado imediatamente.
Também é dito no Srimad Bhagavatam 10.51-53. Ó infalível Senhor, a diva tem estado vagando neste mundo de nascimentos e morte desde tempos imemoriais. Quando chega a hora dela deixar estes ciclos de vidas e mortes, ela associa-se com seus Shuddha Bhaktas. No momento que ela alcança esta associação, sua mente torna-se firmemente fixa em você, que é o único e supremo abrigo dos Bhaktas rendidos, o controlador de todos e a causa de todas as causas. Baba, desde tempos imemoriais, a diva, que é eternamente condicionada por Maya, tem estado movendo-se neste universo, nascendo de acordo com o seu karma, algumas vezes como um semideus, Devata, e às vezes em várias espécies animais. No momento em que ela alcança a associação de pessoas santas por causa de suas atividades piedosas passadas, Sukriti, ela fixa sua mente muito fortemente em Krishna, o controlador de tudo. Rajanatha, você tem dito que a associação de Shuddha Bhaktas é alcançada por Sukriti. O que é Sukriti? É karma ou conhecimento? Babaji, os Shastras dizem que há dois tipos de auspiciosos de karma, Shubha Karma, que estão de acordo com as injunções védicas. Um causa o aparecimento de Bhakti, enquanto que o outro dá resultados inferiores e irrelevantes. A realização de atividades piedosas, tais como Nitya e Naimitika Dharma, estudar Sankhya, cultivar Jnana, todos dão resultados irrelevantes. As únicas atividades auspiciosas são dadas por Bhakti, as quais têm um resultado final, Bhakti Prada Sukriti. É a associação com Shuddha Bhaktas, com os locais, tempos e coisas que a concedem Bhakti. Quando o suficiente Bhakti Prada Sukriti é acumulado, ele desperta Krishna Bhakti. Outro tipo de Sukriti, no entanto, é consumado após alguém desfrutar seus resultados. Assim, isto não acumula para dar qualquer resultado permanente. Todas as ações piedosas no mundo, tal como caridade, somente resultam em alcançar os objetos de gratificação dos sentidos. O Sukriti da especulação impessoal resulta em liberação impessoal. Nenhum destes tipos de Sukriti pode dar serviço devocional para Sri Bhagavan. Atividades tais como Sadhu Sangha e observar Ekadashi, Janmashtami e Gaura Purnima, todos auxiliam a pessoa a desenvolver qualidades santas. Tulasi, Mahaprasada, Sri Mandira, locais sagrados e artigos usados pelos sadhus, Sadhuvastu, são todos auspiciosos. Tocá-los ou obter seu darshana são ações piedosas que aumentam Bhakti. Rajanatha, pode uma pessoa obter Bhakti se ela estiver atormentada por problemas materiais e se abrigar aos pés de lótus de Sri Hari em pleno conhecimento para aliviar seus problemas? Babaji, a diva, atormentada por aflições da deusa da ilusão, pode, de alguma maneira, entender, através da inteligência discriminativa, que as atividades mundanas são simplesmente fastidiosas e que seu único conforto são os pés de lótus de Krishna e os pés de seus Shuddha Bhaktas. Sabendo disto, ela busca o refúgio dos pés de lótus, e o primeiro passo neste processo é rendição, é aceitar o abrigo dos Shuddhas Bhaktas. Isto é o principal Bhakti
Prada Sukriti, por meio do qual ela obtém os pés de lótus de Bhagavan. Qualquer renúncia e sabedoria que ela tinha originalmente foram unicamente por meio secundário de ter obtido Bhakti. Deste modo, a associação de Bhaktas é o único caminho para obter Bhakti. Não há outro recurso. Prajanata. Se karma, jnana, renúncia e discriminação são caminhos secundários para alcançar Bhakti, qual é a objeção de chamá-los de Bhakti Prada Sukriti? Babaji. Há uma forte objeção. Eles atam a pessoa ao inferior, a resultados temporários. A realização de karma não tem resultado permanente, mas ele ata a diva aos objetos de gratificação dos sentidos. Renúncia e conhecimento empírico podem somente conduzir a diva até o conhecimento de Brahman, e a concepção deste princípio supremo impessoal impede-a de alcançar os pés de lótus de Bhagavan. Consequentemente, isto não pode ser chamado de Bhakti Prada Sukriti. É verdade que algumas vezes eles conduzem alguém até Bhakti, mas este não é o curso costumeiro dos eventos. Sadhu Sangha, por outro lado, definitivamente não concede qualquer benefício secundário, mas traz forçosamente a diva em direção a prema. Isto é explicado no Srimad Bhagavatam 3.25.25. Satam prasangam mama vyarya samvido bhavanti ritkarna rasayana kataha. Na associação de Sudha Bhaktis, a recitação e discussão de minhas atividades gloriosas e passatempos são agradáveis para o coração e os ouvidos. Ao cultivar este conhecimento, a pessoa se estabelece no caminho da liberação e gradualmente Shraddha, então Bhava e finalmente Prema Bhakti. Rajanatha. Entendo que Sadhu Sangha é a única Sukriti que faz surgir Bhakti. Ao se ouvir Harikatha dos lábios dos sadhus, então obtém-se Bhakti. É esta a correta sequência para progredir em Bhakti? Babaji. Explicarei o caminho correto para progredir em Bhakti. Ouça atentamente. Somente por uma boa fortuna, a diva que vaga através do universo alcança o Sukriti que faz Bhakti surgir. Um dos muitos processos de Bhakti pura pode tocar a vida da diva. Por exemplo, ela pode jejuar no Ekadasi, ou tocar ou visitar os locais sagrados dos passatempos de Bhagavan, ou servir um hóspede que pode ser um Shuddha Bhakta, ou ter oportunidade de ouvir Harinama ou Harikatha dos lábios de lótus de um Akinchana Bhakta. Se alguém deseja benefícios materiais ou a liberação impessoal através de tais atividades, o Sukriti resultante não conduz ao serviço devocional. Mas se uma pessoa inocente executa alguma destas atividades, seja de maneira inconsciente ou por costume, sem desejar a gratificação dos sentidos materiais ou a liberação impessoal, estas atividades conduzem à acumulação de Bhakti Prada Sukriti. Após acumular tais Sukritis por muitos nascimentos, eles se tornam concentrados, ou bastante para outorgar a fé em Bhakti pura. E quando a fé em Bhakti é indivisível, desenvolve-se o desejo de associar-se com Shuddha Bhaktas. Pela associação, uma pessoa gradualmente se ocupa em realizar sadhana e bhajana, que a conduz para a remoção dos anartas, proporcionalmente à pureza do cantar. Quando os anartas são removidos,
A fé anterior é purificada até transformar-se em Nishta, fé firme. Esta fé firme também se purifica até tornar-se Ruchi, gosto espiritual. E pela Saudharya, beleza de Bhakti, esta Ruchi é consolidado e toma a forma de Ashakti, apego transcendental. O apego transcendental amadurece em Rati ou Bhava. Quando Rati associa-se com os ingredientes apropriados, ela se torna Rasa. Este é o progresso passo a passo no desenvolvimento de Krishna Prema. A ideia principal é que quando a pessoa com suficiente sukriti tem darshana de Shuddha Bhaktas, desenvolve uma inclinação a adotar o caminho de Bhakti. Quando alguém se associa com Shuddha Bhakta ocasionalmente, isto conduz a ter uma Shraddha inicial, mediante a qual obtém a associação de Bhaktas uma segunda vez. O resultado da primeira associação é Shraddha, que também pode dar início à rendição. A sadhusanga inicial é causada pelo contato com os locais sagrados, épocas auspiciosas e parafernália, e recipientes da graça de Sri Hari, todos os quais são amados por ele. Estes conduzem a fé em seu abrigo. Os sintomas do desenvolvimento de tal fé são descritos no Bhagavad Gita 18.66. Sarvadhamam parityajya mammekam sharanam vraja aham tvam sarvapabhebhyo mokshaishami ma shutaha. Aqui as palavras Sarvadharman implicam em deveres mundanos, Smarta Dharma, Ashtanga Yoga, Shanga Yoga, Jnana e renúncia. A diva jamais pode alcançar sua meta espiritual última ao praticar todos estes dharmas. Por causa disto, a instrução aqui é para abandoná-los. Shri Krishna diz: o único refúgio para as divas é minha forma pura e condensada, Satchitananda, que aparece como Vraja Vilasi, o realizador dos passatempos maravilhosos de Vraja. Quando alguém entende isto, ele abandona todos os desejos por Bhukti, gratificação dos sentidos materiais, e Mukti, liberação impessoal, e com atenção fixa abriga-se em mim. Isto é conhecido como Pravritti Rupa Shraddha, a tendência exclusiva de ocupar-se no serviço a Krishna. Quando tal fé desperta no coração da diva, com lágrimas em seus olhos, ela se determina a seguir um sadhu Vaishnava. O Vaishnava no qual a diva se abriga neste estágio é o Guru. Rajanata. Quantos tipos de anartha uma diva tem? Babaji. Há 4 tipos de anarthas. Primeiro, Swarupa Brahma está em ilusão sobre a identidade espiritual. 2. Asatrishna, sede por gratificação material temporária. 3. Aparada, ofensas. E 4. Hridaya Daurbalya, fraqueza de coração. O primeiro anartha da diva, a saber, Swarupa Brahma, ocorre quando ela esquece o entendimento que eu, a centelha espiritual pura, sou serva de Krishna, e é levada para longe de sua posição espiritual original. Quando a diva considera que ela e seus bens materiais inertes são eu e meu, ela desenvolve 3 tipos de asatrishna. Há desejo por um filho, por riqueza e por prazeres celestiais. Há 10 tipos de aparadas que irei abordar depois. A diva fica agoniada devido a Hridaya Daurbalya. Estes 4 tipos de anarthas são o Naishargika Phala, o fruto de Nisharga, ou a natureza adquirida da diva que foi cativada pela ignorância.
e eles são removidos gradualmente ao cultivar consciência de Krishna na associação dos Shuddha Bhaktas. Os 4 processos do caminho do yoga consistem de retrair-se dos objetos dos sentidos, pratyahara, autocontrole, yama, seguir várias regras e regulações, niyama, e renúncia, vairagya. Este processo não é o meio apropriado para libertar a si mesmo das ansiedades materiais, pois é difícil de alcançar a perfeição, e há sempre um forte risco de cair. A única maneira de se livrar de toda ansiedade é cultivar a consciência de Krishna pura na associação dos Shuddha Bhaktas. Deste modo, a diva é liberta da força repressora de Maya e sua posição constitucional é revelada à medida que os anartas são removidos do seu coração. Vrajanata. Podem as pessoas, sem nenhum anarta, serem chamadas de pessoas liberadas? Babaji. Por favor, considere estes seguintes sloka. Srimad Bhagavatam 6.14, 3 a 5. Ó Bhagavan, há tantas divas neste mundo material quanto grãos de areia, e somente algumas são seres humanos, e dentre estes, poucos são os que direcionam seus esforços na busca de uma meta mais elevada. Dentre os que estão se esforçando por uma meta elevada, somente alguns raros indivíduos buscam liberação deste mundo. E dentre milhares de tais pessoas, dificilmente alguém é realmente capaz de alcançar Siddhi, perfeição, ou Mukti, liberação. Dentre milhões de almas liberadas e perfeitas, é difícil de encontrar uma única alma pacífica, uma grande alma que seja completamente dedicada ao Seva de Sri Narayana. Por essa razão, os Bhaktas de Narayana são muito raros. Uma pessoa livre de todos os anartas é conhecida como Shuddha Bhakta. Tais Bhaktas são muito raros, mesmo entre milhões de muktas. Alguém pode dificilmente encontrar um único Bhakta de Sri Krishna. Portanto, nenhuma associação neste mundo é mais rara do que a associação de Bhaktas de Krishna. Vrajanata. A palavra Vaishnava refere-se ao Bhakta que tenha renunciado à vida familiar. Babaji. Um Shuddha Bhakta é um Vaishnava, ainda que seja um Grihastra, chefe de família, ou Sannyasi, renunciante, um Brahmana ou um Chandala, comedor de carne de cachorro, rico ou pobre. Um devoto é um Krishna Bhakta à medida em que possui Shuddha Krishna Bhakti, devoção pura por Krishna. Vrajanata. Você já disse que há 5 tipos de divas na cidadela de Maya, e você também disse que os Bhaktas que praticam Sadhana Bhakti e Bhava Bhakti estão sob o controle de Maya. Em que estágio os Bhaktas são Maya Mukta, liberados de Maya? Babaji. Um Bhakta está livre das garras de Maya desde o início de seu serviço devocional, mas Vastu Gata Mukti, ou liberação completa dos 2 corpos materiais, grosseiro e sutil, é somente obtida quando se alcança o estágio de completa maturidade em Bhakti Sadhana. Além disso, a pessoa se libera à medida em que é consciente de Swarupa Gata, sua posição constitucional. As divas alcançam vasto Gata Maya Mukti, completa liberdade de Maya, somente quando elas estão completamente livres de seus corpos grosseiros e sutil. O estágio de Bhava Bhakti inicia no coração da diva, como resultado da prática de Sadhana Bhakti.
Quando a diva está firmemente estabelecida em Bhava Bhakti, abandona seu corpo grosseiro e após isto ela abandona seu corpo sutil, que se estabelece no corpo espiritual puro, Chitta Sharira. Consequentemente, a diva não é completamente livre do controle de Maya, mesmo no início do estágio de Bhava Bhakti, porque um resquício do condicionamento de Maya sempre permanece enquanto a diva esteja executando Sadhana Bhakti. As autoridades em nossa linha têm cuidadosamente considerado Sadhana Bhakti e Bhava Bhakti e têm incluído bhaktas praticando ambos estes estágios entre os 5 estágios das almas condicionadas. Os materialistas e os impersonalistas estão definitivamente incluídos entre as 5 categorias de almas condicionadas. O único caminho da libertação das garras de Maya é Bhakti por Sri Hari. A diva tem sido colocada sob o controle de Maya porque ela é ofensiva, e a raiz de todas as ofensas é o esquecimento de que eu sou servo de Krishna. As ofensas apenas podem ser erradicadas se uma pessoa obtém a misericórdia de Krishna. Somente então ela se liberta do controle de Maya. Os impersonalistas acreditam que é possível libertar-se de Maya pelo cultivo do conhecimento. Todavia, esta crença não tem base. Não há possibilidade de tornar-se livre de Maya sem a misericórdia de Krishna. Isto é explicado no Srimad Bhagavatam 10.2, 32 e 33. Ó Senhor de olhos de lótus, aqueles que orgulhosamente pensam que são liberados, mas não oferecem serviço devocional a você, certamente têm uma inteligência impura. Embora realizem severas austeridades e penitência e se elevem à posição espiritual da realização impessoal de Brahman, eles caem novamente porque eles não têm respeito pelo serviço devocional aos seus pés de lótus. Ó Madhava, seus mais queridos bhaktas, que têm verdadeiro amor por seus pés de lótus, não são orgulhosos como os gyanis, pois eles jamais caem do caminho do serviço devocional. Desde que você os proteja, eles se movem destemidamente, pisando sobre as cabeças daqueles que obstroem o caminho deles, para que nenhum obstáculo possa deter seu progresso. Rajanath. Quantos tipos diferentes de divas são liberadas de Maya? Babaji. 2 tipos de divas são liberadas do controle de Maya. Primeiro, Nitya Mukta, as divas que jamais estiveram sob o controle de Maya. E segundo, Bada Mukta, aquelas que uma vez estiveram sob o controle de Maya, mas agora estão livres. As Nitya Mukta divas são divididas novamente em 2 categorias. Aishwarya Gata, aquelas que são atraídas pelas características de Bhagavan, de opulência e majestade. E Madhurya Gata, aquelas que são atraídas por sua característica de doçura. Aquelas divas que são atraídas pela Aishwarya de Krishna são associadas pessoais de Sri Narayana, o mestre de Vaikunta. Elas são partículas da refulgência espiritual que emanam de Sri Mula Sankarsana, o qual reside em Vaikunta. Aquelas que são atraídas pela Madhurya de Bhagavan são associadas pessoais de Sri Krishna, o mestre de Goloka Vrindavana. Elas são partículas da refulgência espiritual manifestas de Sri Baladeva, que reside em Goloka Vrindavana. Há 3 tipos de Bada Mukta divas. Aishwarya Gata, aquelas que são atraídas pelas características de opulência e majestade. Madhurya Gata, aquelas que são atraídas pelas características de doçura de Bhagavan. E Brahma Jyoti Gata,
aquelas que são atraídas pela refulgência impessoal de Bhagavan, aquelas que são atraídas por sua opulência durante seu período de serviço regulado, tornam-se associados eternos de Sri Narayana, o mestre do céu espiritual, e elas alcançam Shalokya Mukti, a opulência de residir em seu planeta. As divas que são atraídas pela doçura de Shri Krishna durante seu período de sadhana alcançam serviço direto a ele. Então elas são liberadas nas moradas eternas de Vrindavana e outras moradas similares. As divas que se esforçam para emergir em sua refulgência impessoal durante seu período de sadhana alcançam Sayudhya Mukti quando são liberadas. Elas emergem em sua refulgência e deste modo cometem suicídio espiritual na forma de Brahma Sayudhya. Vrajanatha. Qual é a destinação última dos Bhaktas puros de Sri Gaura Kishora, Chaitanya Mahaprabhu? Babaji. Sri Krishna e Sri Gaura Kishora não são diferentes em seus tattvas, natureza absoluta. Ambos são refúgios de Madhurya Rasa. No entanto, há uma ligeira diferença entre eles, porque Madhurya Rasa tem dois prakost, departamentos. Um é o humor de Madhurya, doçura, e o outro é o humor de Audharya, magnanimidade. A Swarupa de Sri Krishna é manifesta onde Madhurya é proeminente, e a forma de Sri Gauranga é manifesta onde Audharya é proeminente. Similarmente, a Vrindava transcendental também tem dois prakosts, divisões, a morada de Sri Krishna e a morada de Sri Gaura. Os associados Nitya Siddhas e Nitya Muktas, que residem na morada de Sri Gaura, estão absortos na felicidade de Audharya e então em Madhurya. Alguns deles residem em ambas as moradas simultaneamente pelas expansões do seu eu, Swarupa Vyuha, enquanto outros residem em uma forma espiritual somente numa morada e não na outra. Aqueles que somente adoram Sri Gaura durante seu período de sadhana somente servem Sri Gaura quando eles alcançam a perfeição, enquanto que aqueles que servem somente Sri Krishna durante seu período de sadhana servem Sri Krishna ao alcançarem a perfeição. Contudo, aqueles que adoraram ambas as formas, a de Sri Krishna e a de Sri Gaura, durante seu período de sadhana, manifestam duas formas quando eles alcançam a perfeição e residem em ambas as moradas simultaneamente. A verdade da unidade e diferença simultânea de Sri Gaura e Sri Krishna é um segredo muito confidencial. Quando Vrajanatha ouviu todos estes ensinamentos sobre os estados das divas, que são liberadas de Maya, ele não pôde mais manter sua compostura. Repleto de emoções, ele caiu aos pés de lótus do venerável Babaji. Chorando profundamente, Babaji Mahashaya ergueu e o abraçou. Já era bastante tarde da noite. Vrajanatha deixou Babaji Mahashaya e foi para casa, totalmente absorto na meditação das instruções de Babaji. Quando Vrajanatha chegou em casa, ele fez sua refeição e, enquanto fazia isto, advertiu sua avó severamente: Vó, pare totalmente de falar sobre casamento e não mantenha nenhum tipo de contato com Veni Madhava. Se você quiser me ver aqui, ele é meu maior inimigo e a partir de amanhã eu nunca mais falarei com ele novamente. Você também deve rejeitá-lo. A avó de Vrajanatha era muito inteligente. Entendeu o humor de Vrajanatha, ela decidiu adiar qualquer assunto sobre casamento, em virtude dos sentimentos que ele estava demonstrando. Ela pensou: se ele for forçado demais, poderá partir para Vrindavana ou Varanasi,
que seja feita a vontade de Bhagavan. Assim termina o 17º capítulo do Jaiva Dharma, intitulado Prameya, as divas livres de Maya.